E aí, pessoal, agora sim, a gente vai criar duas telas na bottom tab, que vai ser a nossa home e settings ou profile, que a gente decidir fazer. Então, para isso, eu peguei aqui a documentação do React Navigation. Então, você vem aqui, procura por Navigators e aí a gente tem um bottom tab. Tem um bottom tab do Material, mas eu geralmente uso o bottom tabs normal. E aí ele explica um pouquinho o que é aquele conteúdo que eu já falei também. Você vai ter ali chats, comentários, álbum, etc, contatos. E aqui vem a parte da instalação em si. Então eu vou pegar com o Yarn, bem simples também. Vou colocar aqui para não perder. Vou abrir o terminal, Command J ou Ctrl J. Vamos colar, instalar. Aqui deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não, não tem. Então vamos só esperar mesmo a instalação, que já terminou. Vou fazer essa parte da criação aqui do bottom tab, então já posso tirar daqui. E aqui a gente pode fechar o terminal. Vamos no nosso navigation. Geralmente eu crio algumas pastas para conseguir assimilar certinho o que a gente está fazendo. Então vai ter o bottom tab, ou pode colocar tabs também, para ficar no plural. E dentro a gente vai colocar o nosso index também, index.tsx. Aqui a gente vai começar importando do React Navigation Bottom Tabs, da mesma forma que a gente fez no stack ali. Então a gente vai ter o nosso create bottom tab navigator aqui, e aí a gente vai fazer um const tab, posso colocar bottom tab igual ao create bottom tab navigator. E aqui fazer um const bottom tabs, que vai ser uma função que vai nos retornar igual do stack ali. Então o que a gente vai fazer é um return, abrimos parênteses, vamos colocar o nosso bottom tab, ponto. Da mesma forma a gente tem o grupo navigator screen. Então vamos colocar o navigator, vamos fechar aqui. Vamos colocar o nosso bottom tab ponto screen. E aqui a gente passa aquelas propriedades. Então a gente vai ter o name, que eu vou chamar de home também. Home, bottom home, por exemplo, pode ser, só para a gente não confundir. Eu vou deixar home, na verdade mesmo, então a gente vai trocar completa a navegação, melhor. Então vai ficar home, componente, vamos importar o nosso home da screens. Aqui eu vou duplicar, vou chamar de profile, e aqui vou trazer o profile também. Então profile, do profile. Esse erro aqui é modo React, então a gente sempre tem que colocar o React quando for trabalhar com tags, que é o JSX, então React. E aqui a gente tem que exportar, export, default, o nosso bottom tabs. Então o que a gente fez foi a mesma coisa que tinha ali no stack. Criamos Navigator, criamos screens e exportamos. Então só para a gente também não confundir o que a gente está fazendo aqui, eu vou colocar essa parte do stack dentro de uma nova pasta. Então eu vou chamar de stack Navigator. Vou colocar esse index dentro, só para a gente não perder. Então eu vou chamar ele aqui, vou renomear, Ctrl D. Vou chamar ele de stack navigator, que ele está importando como absolute o caminho, então não vai precisar modificar. Agora a gente tem duas navegações e vou criar novamente um index.tsx, pode ser. Acredito que só um ponto .ts já resolve. Lembrando que tsx é quando você vai trabalhar com componente e o ts é quando você trabalha somente com os arquivos normal. Então, no caso tsx, você envolve o React. E aqui o que eu vou fazer é basicamente, vou importar das duas navegações, né? Então, eu vou fazer routers from, e aí eu vou colocar o que eu quiser. Então, ponto barra, e aí no caso agora, como a gente quer trabalhar com a bottom, vou colocar a bottom, e vou dar um export default routes, para a gente não perder a nossa configuração que a gente tem aqui no index. Então, se eu continuar aqui no routes, ele vai navegar para o bottom tab, porque foi o que eu escolhi aqui. Então, é meu que vai cair aqui e vai mandar para o bottom tab. Então, vamos rodar nosso app. Então, yarn, start. E a gente também pode passar para ter certeza que tudo foi configurado, etc. Então, a gente vai fazer um reset cache, já que a gente trocou algumas pastas, mudou de canto. Então, é legal também, às vezes, fazer isso para evitar algum erro. E aqui eu vou abrir o app. Legal? Então, a gente já tem aqui o nosso header. Temos dois ícones, que são as duas rotas que a gente tem, o home e o profile. Aqui ele deu um erro, porque a gente não tratou. Ele está esperando aquele parâmetro e a gente não tratou isso. Então eu vou colocar lá nas telas, profile. Então vamos abrir aqui, fechar esse terminal por enquanto. Ele está importando daqui, mas não tem
esse parâmetro aqui. Eu posso até remover, a gente já aprendeu como é que funciona. Então vou tirar daqui também. Profile, legal. E aí ele vai parar de reclamar. Agora sim, a gente não está mais usando essas configurações, mas a gente já tem os dois aqui. E a gente também já tem os ícones aqui que estão faltando. E ele coloca aqui um íconezinho qualquer. Mas a gente vai definir também isso aí. Então vamos aqui na nossa bottom tab. Para cada um desse, você vai ter algumas opções. Então, options. E aqui a gente vai ter basicamente tudo: header, background, estilo, cor, transparência, se está ativo, se não está, a cor quando está ativo, a cor quando não está ativo. Tudo a gente vai conseguir colocar aqui, inclusive o nosso bar icon. Então, aqui ele vai esperar um componente. Como você pode ver, ele é uma função que retorna um React Node. Então, eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar um ícone dos nossos componentes ali. Vamos passar um icon. Então, eu vou passar aqui aquele fantasminha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa obrigatória. Só fechar esse aqui. E aqui a gente já tem o nosso home com fantasminha ali desenhado. Acredito que dê para ver certinho. E também, na segunda rota, a gente pode passar também um ícone. Então, vamos só trocar o nome aqui. Vamos colocar aquela mortezinha, o gráfico. A morte fica legal. Olha só. Então, já tem um fantasminha, tem a morte. Claro que a gente vai trocar esses ícones depois para ícones reais de aplicação, mas só para você ter uma ideia. E aí a gente pode trocar tudo aqui. Então, meu objetivo aqui não é tanto configurar ícone, cores, etc., porque a gente vai fazer isso quando for para a nossa navegação, nossa aplicação real. Eu quero mais mostrar o que a gente desenhou naquele episódio. Então agora a gente tem a nossa bottom tab e aí ela está renderizando a nossa home. No caso aqui a gente ainda tem como a home screen e também temos a nossa profile, mas ambas elas são apenas telas, realmente telas renderizadas já. E o que a gente vai fazer é criar dentro delas essas Home Stack Navigator e um Profile Stack Navigator. Então vamos começar com o Home. Então o que a gente precisa fazer agora é criar o feed e os stories, que são duas telas. Então eu vou puxar aqui. Então vamos lá. Aqui na nossa screen eu vou criar. Você pode criar como file e me seguir que ele vai criar tanto a pasta quanto o index. Então eu vou colocar um feed barra index.tsx. Aqui a gente tem uma extensão, que no caso vai ser o React Native TSX, e aí eu uso uma extensão da Rocket City para fazer isso aí. Então você vai procurar Rocket, ou até React Native, que ele aparece mais fácil. React Native, deixa eu ver se ele vai trazer aqui. Tá aqui. Então essa aqui a gente vai ter esses snippets já prontos, que facilitam muito na hora de criar esses componentes. Então vou até apagar para você ver novamente. É o React Native TSX. Então ele já cria direto para ti, com a tipagem, etc. Também os estilos. Mas o que a gente vai fazer aqui é simplesmente colocar um estilo qualquer. Então vou colocar até direto. Vou colocar aqui. Vamos colocar um flex 1 para ele expandir por toda a tela. E vamos colocar um background color. Pode ser um green, só para a gente saber que está aqui dentro. Vamos criar outra, que vai ser o nosso stories. Então vou colocar stories barra index.tsx. Novamente, rn, esperou aparecer, tsx. Vou até copiar do feed, já que não temos muita modificação, etc. Então, opa, entrei foi em home. Depois a gente vai melhorar esse estilo, mas só para a gente ter uma ideia. Então aqui nos stories, vou colocar um yellow. Então agora sim, a gente já tem essas telas e aí a gente vai configurar o nosso home para transformar ele em um navigator. Então o que eu vou fazer aqui, vou fechar tudo, para a gente não se perder. Vamos aqui no navigators e aqui a gente tem essa stack, né? Então essa stack a gente vai transformar ela na mesma que a gente definiu lá. Então vamos transformar em home stack navigator. Vou até renomear ela aqui. Vou chamar de home stack navigator. Aqui dentro a gente tem nosso stack, então vou transformar também aqui para ficar o nome compatível. Home stack navigator. Essas duas rotas a gente vai tirar. O que a gente vai buscar aqui vai ser o feed. Então vai trocar isso aqui. A gente vai ter o nosso feed, que vai ser a tela de feed. Vamos importar de screens. E aqui a gente vai ter o nosso stories, que a gente vai importar também de stories. Importou certinho? Importou.
Legal. E agora, aqui no nosso bottom tab, lembra aquela parte que eu disse que um componente ele pode ser ou uma tela normal, que no caso aqui está sendo o home, ou ele pode ser outro navigator. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, ele estava como home, que seria como um search aqui, simplesmente a tela. E agora a gente vai colocar um stack navigator. Então, agora, a partir de agora, ele vai ter essa outra navegação encadeada. O que a gente tem aqui, se você olhar, é simplesmente a tela do home. O que a gente vai fazer é colocar esse home stack navigator e dentro dele vai ter o feed como primeiro. Vou puxar aqui de novo, só para a gente começar a entender. E aí, vou colocar home stack navigator. E aqui eu posso até tirar, eu posso manter o home, etc. Então vamos colocar aqui. E olha lá, ele apareceu o feed e apareceu o home. Essa duplicação aqui no header é mais uma configuração que está tendo agora. Então o que a gente pode fazer, está tendo no sentido de o bottom tab ele já está trazendo o header. Então a gente vai colocar header. E aí a gente vai passar null, que ele vai renderizar. Tem que ser uma função, né? Uma função que retorna null. Opa, eu coloquei na verdade ponto e vírgula. Mas agora sim. E aí, imagine como se você entrasse ali no Instagram e no seu home já aparecesse o seu feed. Então aqui ele já pode até tirar essa importação. E aí, para a gente ver também essa navegação aqui do feed para os stories, vou fazer uma listagem aqui rapidinho, um botão. Então vamos lá na nossa tela de feed. Vou abrir aqui a nossa view. Aqui vou colocar, posso colocar até um button mesmo do próprio React Native. Então button, React Native, que ele recebe um título. E aí eu vou botar go to stories. E ele também recebe um press. E aí a gente vai colocar uma função aqui, que é handle press, por exemplo. Aqui a gente vai definir essa handle press. Então const handle press em maiúsculo, né? Press igual um arrow function. E a gente vai navegar. Então a gente vai importar aqui o navigation. Agora sim. Então ponto navigate. E aí a gente vai passar os nossos stories. Então vamos salvar aqui. Ele apareceu aqui bem escurinho, bem azul, que é o padrão. Então eu vou colocar aqui uma cor mais fácil de ver, um DDD. Então aqui, go to stories. E aí, imagine como se a gente tivesse ido para o stories, que aí teria uns posts, etc. Então, só para você continuar assimilando, o que a gente fez foi isso. Criamos a tab, daqui a tab do home. Criamos um home stack navigator. Então a gente tem aqui. E aí, dentro do stack, a gente tem o feed, que vai ser a nossa primeira rota renderizada. Tá aqui o feed. E a gente também tem o stories dentro do home stack navigator. Ah, como é que eu sei? Então, porque se eu vier aqui no profile, que a gente tem a tela, então eu vou clicar aqui no segundo, ele renderiza a tela normal. E quando eu volto, ele está lá dentro do stories ainda. Então você realmente criou uma navegação aqui aninhada, como a gente chama. Então uma dentro da outra. E aí você tem aqui, cada um tem sua navegação. O que a gente vai fazer agora também é transformar esse profile, que hoje está só uma tela, no nosso profile e nos nossos posts. Então o que eu vou fazer é isso agora. Vamos fechar aqui. A tela de profile a gente já tem. Sei que ela está bem bagunçada hoje, então vamos até dar uma organizada. Então esses itens aqui não precisaremos. Vamos remover essas funções. Deixar apenas a parte do navigator para a gente conseguir navegar para os posts. Só que aqui a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui é navegar para a própria profile. Só que a gente não tem mais essa navegação em si, porque a gente está apenas dentro do bottom navigator. Então deixa eu apenas dar um reload aqui para tirar esse erro. E a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar também. Vamos criar, da mesma forma que a gente criou o home stack, a gente vai criar o profile stack. Então eu vou copiar isso aqui todo. Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear. E aqui a gente vai colocar Profile, Stack, Navigator. Vou tirar esse copy no final. Vamos abrir aqui. Vamos trocar o nome aqui dentro também. Ele tem mais de um home, então vou trocar de geral. Vou colocar Profile, Stack, Navigator. Aqui, a gente acabou esquecendo de deixar a rota inicial aqui. A rota inicial vai ser o feed. E aqui a gente vai ter o profile como rota inicial, que vai ser essa mesma tela. Então a gente vai colocar aqui profile, aqui a gente vai importar o profile, e aqui a gente vai criar outra tela, que não temos ainda. Então eu vou aqui em screens, fechar essa aqui, feed, etc. Temos stories, né? Então eu vou criar uma tela de, pode ser reels, eu coloquei como post lá, então eu vou colocar post index.tsx, rn.tsx, só para a gente ter a mesma configuração ali. Vou copiar do feed também, tá bem próximo.
Não, o feed já tá mais... Não, tá aqui, tá aqui. Vamos copiar isso aqui. Na verdade, eu acho que eu vou copiar o mais simples. Qual o mais simples que a gente tem aqui é o feed, home... Temos os stories. O story não tem navegação, ele tá o mais simples. Então vamos copiar aqui. Aqui a gente vai no post, vamos retornar simplesmente isso aí. E aqui eu vou colocar um red, só para a gente diferenciar. Então eu vou fechar minhas screens. A gente tem essas screens. Stories. Lembrando, a gente está mexendo agora, transformando o nosso profile, que era apenas uma tela, em uma navegação. Então aqui, além do profile padrão, que seria a nossa tela, vou apagar esse feed, a gente vai ter também o nosso post. Então post, e aí vamos ter a tela de post. Browser para água, vou remover essa importação desnecessária. E aqui, o que a gente vai fazer é no nosso bottom tab, substituir a nossa profile, que estava apenas stack, uma tela, pela nossa profile stack, que é aqui. Então aqui a gente tem profile, que seria sua tela comum. Se você vir aqui, você consegue ver, era a nossa tela. E aqui a gente vai colocar profile stack navigator. Vamos salvar, vamos remover. Você vê que ele duplicou o nome, exatamente a mesma configuração aqui, que é o nosso header. Retiramos agora. E agora a gente tem um profile. Só que esse profile, ele é um navigator. Então, lembrando, a gente está renderizando essa tela inicialmente, porque é a primeira da stack. Se eu colocasse, por exemplo, post, fazer um reload, claro. Se eu vier aqui em profile, ele teria o post. Então, o que a gente vai fazer, só para voltar aqui, né? É o profile. Vamos fazer um reload. Aqui ele está dando erro apenas por conta do bottom tab. A gente não pode colocar profile mais, porque já tem uma rota profile. Então, a gente pode colocar, por exemplo, profile stack. Ou pode trocar outra, que seria mais simples. Então, aqui no próprio stack, a gente, ao invés de colocar profile como nome, a gente pode colocar perfil, por exemplo. E aqui a gente trocaria aqui também. Vou colocar minúsculo, só para não ficar duplicado os nomes. Agora sim. E aí o que a gente vai fazer aqui é ir na nossa profile e vamos navegar. Agora, ao invés de navegar navigate para a profile novamente, a gente vai chamar a nossa tela de post, que é basicamente o que a gente tem aqui. Então a gente vai renderizar o profile stack navigator, vamos renderizar o profile e o profile a gente vai poder chamar o nosso post. Então vamos lá, aqui, profile e o post. E aí sim, a gente tem várias navegações. A gente tem a navegação encadeada aqui com o home e o profile. Cada um tem sua própria navegação, sua própria árvore de navegação. Então aqui, vou até colocar aqui do lado para a gente ir comparando. Estava aqui no stack, ele estava no feed, abriu o histórico, o stories, fui para profile, ele estava aqui, profile stack navigator, primeira tela é o profile, estamos aqui. E aí, se eu apertar para a gente navegar para o post, a gente vai ter o post e tem aqui também a nossa árvore de navegação. É tanto que se eu trocar do stack para o home, cada um vai manter o seu histórico. Porque a gente está trabalhando realmente com a navegação e não apenas com telas comuns. Então, se eu voltar aqui, voltei da post para profile, que seria essa primeira. Está aqui, profile. E agora, se eu voltar para o home, a gente vai estar aqui no stories. Vamos voltar para o feed, que está aqui também. Então, a gente está renderizando essas duas. Essa daqui a gente nem chegou a implementar, vou até remover para não confundir. Então, a gente colocou essas duas, que são essas iniciais. E aqui a gente vai navegando e criando essa árvore conforme a gente vai navegando pelas telas. Show? Agora o que a gente vai fazer, como sempre, para não perder isso, é aquele commit. Então, dessa vez eu vou usar a interface. E aqui você pode adicionar no mais as modificações. Então, é mesmo que fazer o git add ponto, ou git add -a, maiúsculo. Adicionamos tudo para staging. Até para tu comparar, então eu vou fazer aqui, vou abrir um novo terminal. Só para você ver que não tem nada para ser adicionado, que a gente adicionou ali. Então, git add, não vai aparecer nada. Git status, para a gente ver o que está adicionado já. Então, tá aqui, a gente tem modificado, deletado, etc. Que é a mesma coisa que tem aqui, mesma árvore de histórico do Git. E aqui eu vou colocar o commit direto. Então, eu vou colocar um bottom, tab, navigation, setup. Para fazer o commit, que é a mesma coisa de a gente colocar aquele git commit -semi e colocar essa mesma frase aí, basta você segurar o Ctrl e apertar Enter. E aí ele já vai ter feito esse commit para você.
Uma coisa legal de você trabalhar é o que você... Uma coisa interessante agora de Git mesmo, para você ver. Então a gente vai fazer o Git status, então não vai ter nada para adicionar na árvore. E a gente tem o Git log, que você vai conseguir ver todos os seus históricos de commits que você fez. Então o que a gente acabou de fazer foi esse, do bottom tab navigation setup. Então você aperta Q para sair. E tu pode também passar uma flag, que é o on line, de uma linha. E aí ele vai mostrar mais detalhado. Então a gente está no header, que foi o nosso último commit. A gente tem um bottom tab navigation setup. Só mesmo curiosidade de Git, sempre aperta o Q para sair. Esse Q aqui. Só apertar que ele sai. No próximo episódio, vamos saber como navegar de um navigator para o outro em uma tela específica. Então, por exemplo, se eu tiver aqui nesse feed, eu vou colocar go to post, porque imagina que tu tá no Instagram, tu quer ver o post de alguém que está no feed, então tu pode apertar aqui e ele vai ter que abrir. Então é isso que a gente vai aprender no próximo episódio. E eu te vejo por lá.